Capítulo 2 Os preparativos da dama, 6/6. Mas será que isso é viável? Não é incomum que as ideias de uma criança superem as de um adulto, mas muitas vezes elas acabam não passando de meras fantasias por falta de praticidade. Essa é a parte mais surpreendente. Isso é logicamente correto. Além disso, esta seção à direita, embora ainda em estágio inicial, poderia ser considerada o começo de um novo campo de estudo. Sim, é tão significativo assim. Hans, possuindo um certo nível de conhecimento acadêmico, conseguiu compreender o conteúdo. Sendo o teste de hipóteses um aspecto fundamental da estatística, sua afirmação de que isso poderia inaugurar um novo campo acadêmico não era descabida. Como um estudioso que entendia sua validade lógica, ele estava confiante em sua afirmação. Contendo um sorriso, a duquesa Nashia ofereceu calmamente a Hans outra xícara de chá. Hans, aparentemente sedento, bebeu-a rapidamente. Agora, poderia explicar exatamente o que deseja fazer? Proponho enviar Lady Kalia para a prestigiada Academia Éder para colaborar com os maiores especialistas. Já ouvi isso antes, mas preciso recusar. Com licença? Por mais genial que seja, ela ainda tem apenas 10 anos. Não tenho intenção alguma de mandá-la para fora do nosso território. Então, o que faremos? Proponha uma alternativa. Hans fechou os olhos, ponderando várias possibilidades, mas nenhuma solução simples lhe veio à mente. Kalia era um prodígio, uma joia bruta ainda por ser lapidada. Hans ansiava por refinar seu brilho o mais rápido possível, mas seus pais se opunham. Então, ele teve outro pensamento. As ideias de Kalia eram revolucionárias, e até mesmo as anotações que ele já havia feito estavam substancialmente mais refinadas. Mas isso não significava que ela tivesse desenvolvido um argumento acadêmico completo. Ela ainda não havia aprendido as formalidades do discurso acadêmico. Ideias geniais ainda exigem educação formal. Vou escrever um artigo. Com a permissão de Vossa Graça, compilarei as ideias de Lady Kalia em um artigo e o submeterei à Conferência Acadêmica da Primavera. Naturalmente, Lady Kalia será a autora principal. O acadêmico se dispôs a escrever um novo artigo sem hesitar, oferecendo a Kalia a prestigiosa posição de autor principal. Para ele, o privilégio de escrever esse artigo já era uma honra em si. Qual o impacto que você acha que isso terá? Perguntou a duquesa Nashia. Embora eu tenha apenas um mestrado, é provável que isso provoque alguma ação por parte da Academia Imperial. Isso é muito importante. Muito bem, providencie tudo o que for necessário, pessoal, recursos, materiais raros, qualquer coisa. Cuide bem da minha filha. Obrigado. Liberado. Após a saída de Hans, a duquesa Nashia parou um instante para se recompor com um gole de chá. Apesar de sua postura calma, ela também estava surpresa. Como é primavera, vamos preparar um festival para celebrar a sua conquista assim que o artigo for publicado. Vou planejar algo agradável para todo o ducado. Enquanto isso, Kalia, sozinha, levantava seus halteres distraidamente, esperando o retorno de seu tutor. Quando Hans voltou após o horário normal de aula, trouxe notícias surpreendentes. Um artigo? Sobre mim? Só escrevi uma monografia de graduação até hoje, e agora isto. Não se preocupe, Alteza. Eu cuidarei da redação. Só precisa me explicar sua lógica. Como chegou a essa ideia? Na verdade, não é meu. Isso é plágio? Roubo intelectual? Não, metodologias não têm direitos autorais, mas mesmo assim, parece errado ser creditado por algo que eu não inventei. Certo, então, e quanto às aulas de mágica? Claro, Alteza, seus estudos são cruciais e continuarão normalmente. De vez em quando, farei algumas perguntas, e você só precisa respondê-las da melhor maneira que conseguir se lembrar. Isso não parece muito difícil. Certamente que não. A aula do dia acabou sendo bastante improdutiva devido à empolgação de todos.
Kalia também estava tão distraída pensando no trabalho que só conseguiu completar metade do seu treino habitual. Apesar de suas preocupações, explicar seu conhecimento rudimentar de dedução de hipóteses e teste de hipóteses estatísticas para Hans, ainda que em linguagem infantil, era tudo o que se exigia dela. Enquanto Kalia descrevia suas ideias em termos simples, Hans as refinava em linguagem acadêmica, preenchendo as lacunas onde seu conhecimento era incompleto ou havia sido esquecido. A professora era realmente diferente da aluna. O resultado foram 2 artigos de 8 páginas, cujo impacto potencial no mundo permaneceu desconhecido. Entretanto, Kalia enfrentou um desafio diferente. Ela já havia verificado que a magia de cura podia acelerar a recuperação muscular. Agora, precisava descobrir o nível preciso de magia necessário para interromper o processo no ponto ideal de hiperrecuperação. Essa fase de hiperrecuperação foi crucial para o crescimento muscular. Para alcançar o crescimento ideal, ela precisava repetir os exercícios exatamente no momento certo. Não é algo que eu consiga sentir. A fase de hiperrecuperação pós-exercício dura entre 48 e 72 horas. Se eu pudesse calcular quantitativamente a aceleração do tempo devido à mágica da cura, seria perfeito. A mente de Kalia fervilhava de pensamentos. Seria ideal quantificar a quantidade de magia usada e seus respectivos efeitos, mas quantificar os efeitos da cura era um desafio complexo. Em primeiro lugar, controlar as variáveis foi difícil. As taxas de recuperação variavam de pessoa para pessoa, influenciadas pela genética e pelo ambiente, o que dificultava o controle. Criar lesões perfeitamente idênticas para a experimentação era outro obstáculo. Sem algum tipo de máquina que produzisse lesões, parecia impossível. Como os cientistas médicos do século XXI resolveram esses problemas? Perguntou-se Kalia, sem perceber que, nesses casos, a chave era reunir um número enorme de casos semelhantes, indivíduos com idade, peso, sexo etc. parecidos, com lesões semelhantes. Afinal, os seres humanos eram quase idênticos em um contexto macroscópico. Por fim, Kalia concluiu que coletar dados relevantes deveria ser o primeiro passo. Mesmo sem conhecer os métodos da Terra, ela conseguiu entender o conceito. Reunir esses casos não era fácil, mas em nenhum momento ela pensou, é muito difícil, então não dá para fazer. Para Kalia, ter muitas tarefas era algo positivo. Ela preferia a emoção ao tédio, e o fato de todos os seus esforços estarem ligados ao exercício físico era algo muito característico dela. Aguardando calmamente os sinais da puberdade, Kalia completou seus preparativos. Tudo o que ela havia feito até então era apenas um aquecimento. O verdadeiro treino começaria após o início da puberdade. Com o crescimento do seu esqueleto, ela embarcaria em um regime de exercícios mais rigoroso.